filha, morar no centro tem suas maravilhas e suas decepções. Esse negócio não está muito quente, não. Isso aí eu acho que é da... Isso é de outra coisa. Acho que a pilha daqui já. Acho que a pilha daqui já. Essa pilhazinha era para ter um. É melhor tirar. Pisca-pisca, né? É melhor tirar da tomada. Oi. Ok. Irmãos, graça e paz a todos, a todas, né? Nós estamos no pequeno rebanho hoje à noite aqui. Nossa caminhada vai começar difícil, porque nós estamos decidindo assim, na verdade nós, digo eu, decidi como pastor, encerrar as transmissões para motivar o pessoal a vir para o templo, porque todo mundo está indo para todo canto, só não para a igreja, e eu acho que a gente não pode estar alimentando essa postura. E, por essa razão, nós vamos assim, assumir o risco dessa decisão. Eu assumo o risco por essa decisão. Ela é conhecida como um período também difícil, né? Período político. Estamos aí iniciando o pleito aqui no município de Esperança. Então, a população está com os ânimos agitados por causa dos seus candidatos. Hoje haverá uma convenção, ontem houve outra. E a gente sabe que vai ser difícil concorrer com esses barulhos aí. Mas nós vamos tentar, dentro da medida do possível, conduzir o culto aqui, dentro do que nos permitir o tempo, o espaço, o som, de modo que a gente faça o que for possível, né, hoje à noite. Então eu gostaria de, primeiramente, motivar vocês que estão aqui, nós somos 6, mas motivar-nos a estarmos aqui com o nosso coração disposto a oferecer um culto sincero ao Senhor. E eu tive um velho pastor que ele me ensinou uma frase que ainda hoje eu carrego, né? Para que nesses momentos eu não fique triste. Ele dizia assim: o trabalho de Deus é com os que estão. Então, vamos pensar em quem não veio, vamos pensar em quem veio aqui e vamos oferecer nosso culto hoje à noite, tá bom? Nosso melhor, como se o Senhor estivesse aqui hoje. Não, Ele está aqui, né? Mas como se nós víssemos Ele aqui hoje à noite. Pela fé, vamos oferecer nosso culto a Ele, tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração, pedindo que Ele nos dirija, nos abençoe. E em seguida, vamos ler um texto da palavra. Senhor, nós agradecemos hoje à noite por estarmos aqui neste local, neste espaço de culto. Queremos pedir que nos ajude, ó Deus, em meio ao barulho, em meio ao concurso de tantas outras situações que estão acontecendo aqui no município. Ajude-nos, Pai, a oferecermos nosso culto sincero, agradável ao Senhor, e que Tu sejas engrandecido. Perdoe, Pai, nossos pecados, nos abençoe, fale conosco. Usa, Pai, esse momento para a glória do Teu santo nome. Nós oramos ao Senhor de coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos todos abrir nossas Bíblias nesse momento, na carta que Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui o verso número 16, o verso
15:16, em que Paulo diz assim, vamos ficar em pé, por favor. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém? Vamos ler juntos o verso 16? E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém? Vamos louvar o Senhor hoje à noite com esses irmãos que estão aqui, que se prepararam e vão nos conduzir nesse momento de cântico ao Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja, a se colocar diante do Senhor. Feche os seus olhos e levante, a sua voz em adoração ao Senhor. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim,
Pensou em mim, me amou, me amou. Nós te agradecemos, Senhor, por tão grande graça derramada sobre nossas vidas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor.
és a fonte de águas vivas. Tu és a fonte de onde nós bebemos e nunca mais teremos sede. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo, Pai. Nós, através dessa canção, nós dizemos a Ti que Tu és a fonte, Tu és o rio, Tu és quem nos sacia. Nós precisamos do Senhor. Em todas as áreas das nossas vidas, nós necessitamos de Ti, nosso Pai. Você pode dizer isso? Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer O que fizeste por mim? o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso
Precisamos de Ti. Para onde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida. Desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Só Tu tens as palavras de vida eterna, ó Deus. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me. Amém, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Pai, que o Senhor possa receber esses louvores, que o Senhor conduza, Pai, esse culto, Pai, de acordo com Tua vontade, que seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos, nesse momento, ter um espaço de tempo reservado para a oração. Estarmos orando ao Senhor, colocando nossos pedidos diante do Senhor. Eu tenho aqui alguns pedidos em um grupo de intercessão que nossa denominação tem. A aliança, ela tem motivado nesses dias as igrejas a estarem orando umas pelas outras, pelos problemas, as necessidades umas das outras, e nós vamos incluir diante do Senhor os pedidos, alguns dos pedidos que estão aqui nesse grupo, porque do jeito que nós estamos orando pelos irmãos de Caruaru, de Santa Cruz, da Bahia, de Recife, de Natal, eles também estão orando certamente por nossos pedidos.
Então, nós vamos ter um momento de oração para isso, mas antes eu gostaria de conceder aos irmãos um tempo específico para vocês estarem orando por suas vidas. Um tempo para vocês estarem colocando suas necessidades individuais diante do Senhor. Pecados que nós precisamos confessar ao Senhor, sonhos, necessidades, projetos pessoais, expectativas, questões familiares, questões profissionais, qualquer que seja a sua demanda, eu queria conceder aos irmãos algum tempo específico para vocês estarem orando ao Senhor, passarem um tempo aí, se quiser ficar de joelho, fica, se quiser ficar sentado, fique, quem quiser ficar em pé, fique em pé, mas é um momento para você estar intercedendo por sua vida, por si. A gente normalmente nesse momento nem ora tão alto, porque tem coisas que a gente só consegue dizer, só deve dizer para Deus. Então, os irmãos, fiquem à vontade para orar como acharem conveniente. Depois desses 5 minutinhos aí de oração individual, aí eu vou compartilhar com os irmãos os pedidos que chegaram até mim aqui, da aliança. Depois a gente vai compartilhar pedidos em que a gente pode orar uns pelos outros. Tá bom? Vamos fazer isso então. 5 minutinhos, você fica à vontade para orar como achar melhor.
Senhor, nós, nesta noite, nos aproximamos aqui em oração, dobramos nossos joelhos, nossos corações diante do Senhor, para apresentar ao Deus nossas vidas, nossa dependência do Senhor. Nós somos completamente dependentes de Ti. Não há nenhum mérito em nós. Nosso coração é mau. Senhor, por nós mesmos, nós somos atraídos para aquilo que Te desagrada, porque nós somos nascidos em iniquidade e em pecado nos concebeu as nossas mães. Nós somos completamente carentes do Senhor e por isso nós estamos aqui juntos hoje à noite, eu e os meus irmãos, para orarmos por nossas vidas e para pedirmos que Tu nos ajudes a vencermos nossas tentações, nossas fraquezas, nossos pecados, a pedir que Tu tire de nós todo orgulho, tire de nós, Senhor, toda amargura, qualquer que seja a raiz pecaminosa que ofenda a Tua santidade. E também nós Te pedimos, ó Pai, que nos ajudes a vencermos os obstáculos que surgem diante de nós. Aqui há jovens, aqui, Senhor, há irmãos que são pais de família, mães de família, e que precisam do Teu socorro, precisam de emprego, precisam que Tu abençoe o comércio, as vendas, o trabalho de cada um. Que Tu conceda sabedoria para administrar os seus recursos. Então nos ajudes, nos fortaleça, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra. Nós Te pedimos isso. E nós suplicamos por nossos sonhos, alguns sonhos materiais, alguns sonhos ministeriais. Realize segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos, nesse momento, ter a oportunidade de estarmos, então, irmãos, intercedendo pelos pedidos que foram encaminhados aqui pelas nossas igrejas, aqui da região. Nós temos que orar por dois pastores nossos que estão doentes. Um deles é o pastor Daniel, lá da Igreja Congregacional de Carpina. Ele sofreu um infarto semana passada, foi levado ao hospital às pressas, mas, graças a Deus, está em recuperação na sua casa. Nós vamos orar por ele nesse momento, pelo pastor Jonatas Ferreira Catão. É um dos nossos pastores mais antigos, ele deve ter 95 anos, mais ou menos. Foi um grande ministro do Evangelho ali na Igreja Congregacional de Cruz das Armas, em João Pessoa. E hoje está bem velhinho, né, com a audição quase perdida, mas é um momento difícil. Nós sabemos que a Bíblia diz que a nossa vida aqui na Terra é de 70, 80 anos, e o que passa disso é canseira e enfado. Então ele está nessa fase de canseira e enfado, quase não vai mais à igreja, porque é muito debilitado sua saúde, muito debilitada a sua saúde, embora seja um homem forte. Então, orar pela vida dele, para que o Senhor dê graça nesses dias que antecedem a sua partida, nesses meses que antecedem sua partida, nesses anos que antecedem sua partida. Afinal de contas, Deus tem lhe dado longevidade, para que Deus o ajude a enfrentar as limitações que o corpo já oferece, né? Então, eu peço que a irmã Dagui ore por ele nesse sentido, certo? Dagui aí, ore por Daniel, pastor Daniel e pastor Jonatas Ferreira Catão. Vamos orar nesse momento pela providência do Senhor de uma empresa para fazer a cobertura do templo da primeira igreja congregacional Rebentos da Oliveira, certo? Então, eu vou pedir a Ramon que ore por essa comunidade. Acho que é uma igreja nossa lá em Belo Horizonte, tá certo? Ore por isso, por favor. Nós vamos orar também, vou pedir a Joyce que ore pelo pastor Essi, é aquele pastor que eu fiz referência aqui, que sofreu um terrível acidente automobilístico. O carro dele, acho que era uma S10, colidiu quase que frontalmente com um caminhão. O carro foi perca total, ele ficou preso nas ferragens, o filho escapou sem nenhum dano, mas ele perdeu, acho que 1 ou 2 dedos da mão e está se recuperando ainda, né?
Então, ore pela recuperação da saúde dele, Joyce, por favor, para o Senhor abençoá-lo nesse sentido. Nós vamos fazer uma oração aqui nesse momento pela vida do presidente de nossa denominação, o pastor Ismael Ornilo. Pedir ao Ângelo, nosso diácono, que ore, por favor, por esse nosso pastor presidente. Ele tem feito um trabalho muito dedicado à causa do Senhor nas nossas igrejas. Certamente, nas próximas semanas, ele vai vir aqui em Esperança nos visitar, para conhecer nosso trabalho, conhecer nossa caminhada aqui, nosso templo. Tem feito um trabalho de pastoreio dos pastores. Então, é muito bonito o que ele tem feito, visitando as igrejas. Sai lá de Caruaru, visitou aqui boa parte das igrejas da Paraíba, está subindo aqui pela região do Brejo, logo vai chegar aqui em Esperança para nos visitar. Orem pela vida, pela saúde, pelas viagens dele. Orem pelo trabalho que ele tem tentado provocar na igreja de conscientização missionária e de oração. Certo? Então, é um desejo de que Deus desperte o seu povo para se envolver na obra missionária. Então, por favor, Ângelo, ore por isso, em nome de Jesus. Eu vou pedir ao irmão Juliano que esteja orando pela construção do nosso templo aqui em Esperança, que é o pedido que a gente sempre expõe lá, é um dos pedidos para Deus fazer provisão. Nós estamos com o contrato dos nossos cooperadores suspenso, na tese, né? Eles têm até o mês de novembro com o contrato suspenso, mas eles vão voltar um pouco antes disso lá para a obra. Nesse tempo nós temos juntado recursos para a gente poder cobrir o templo. Eu não sei como é que está a conta hoje, sabe dizer, Ângelo? Tem 6 mil? 6 mil reais, só que Ângelo me comunicou aqui que, dada a inflação de produtos nos últimos meses, a estimativa que a gente tinha que gastaria, pelo levantamento que tinha sido feito informalmente, era 9 mil reais. Só que Ângelo me disse que houve uma inflação aí significativa, de modo que um colega dele que tinha um orçamento para ser feito de 6 mil reais, para uma cobertura, foi refazer, agora deu quase 11 mil reais. Foi assim? Então, imagine qual é a nossa situação, né? Se for assim para a gente tem um orçamento aí para cobrir 9 mil, veja que nessa situação a gente pode ultrapassar 15 mil reais aí, se for comprar. Por isso que a gente vai pedir a Deus que, enquanto os meninos não voltam para lá, ao voltar eles têm que levantar umas colunas e a parede para colocar as tesouras no lugar. Nós vamos pintar as tesouras agora, vamos pintar a grade da igreja, que está enferrujada, enferrujando já pelo fato de que nós apenas aplicamos um produto de proteção sem pintar de fato as grades. Então a gente já falou com um irmão para ir tanto pintar as tesouras, como também pintar a frente da igreja, né? Aquela grade da frente, para ela não ficar sujeita então a esse freio. Depois que o ferrugem pega, é muito arriscado a gente perder aquele material que foi muito caro, né? Então, eu pedi a Juliana que ore pela nossa construção, tá bom? Para que Deus abençoe nossos mantenedores, eles continuem a contribuir, que eles sejam fiéis, e nós vejamos esse trabalho se completar ali para a glória do nosso Deus. É muito serviço que falta ali ainda, né? Mas eu penso que depois que nós cobrirmos o templo e começarmos então a produzir o acabamento, numa situação emergencial, a gente tem minimamente para onde ir, né? Fazendo um piso grosso ali, a gente tem tranquilamente para onde ir. Então, orar por isso. Vou pedir que o João Gabriel, ore por um sonho que nós temos aqui. Eu tenho um desejo muito grande de que, antes de nós nos mudarmos para lá, nós tenhamos condições de comprar um veículo para a igreja, uma espécie de uma Kombi, para poder passar, pelo menos após o culto, deixando os irmãos em pontos estratégicos, né? Tem muita gente que está com medo, muita gente já me falou no WhatsApp, manda mensagem, tem muito medo quando a igreja se mudar. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem aqui no privado, o pessoal, pastor, eu estou com medo, quando a igreja se mudar para ali, como é que vai ser? É distante, é longe, para ir até dá para ir, mas para voltar, como é que vai ser feito isso? E eu queria muito que, antes de nós nos mudarmos, nós tivéssemos condição, quem sabe, de ter um veículo, né, uma Kombi, que pudesse passar. Uma Kombi é um veículo assim, que permitisse que a gente pudesse, depois do culto, deixar os irmãos idosos em cantos estratégicos, fazer uma espécie de como é que eu posso dizer, distribuição dos irmãos
em locais estratégicos aqui da cidade. Então, eu pedi ao Gabriel que ore por isso. Alguém pode achar loucura, não é? Mas eu acho que apresentar a Deus em oração, isso não custa nada. Então, peço que o João ore por isso, certo? Vou pedir ao nosso diácono André que esteja orando também por um avivamento na nossa igreja brasileira, igreja evangélica brasileira. Nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual muito grande, irmãos. Muita gente fria espiritualmente, distante da igreja. A gente fica muito triste quando vê gente que colaborava tanto na causa da igreja, que tocava, que cantava, que pregava, afastado, desviado, associado a coisas do mundo, que é muito triste isso. Eu queria que André orasse junto conosco, para que o Senhor desperte a sua igreja, o Senhor avive, o Senhor converta, opere um avivamento verdadeiro. É muito triste, nós vemos a igreja evangélica crescendo no Brasil, mas sem produzir efeito significativo. É uma igreja que incha, mas que não traduz mudanças para a sociedade, porque, por exemplo, vejamos, o Rio de Janeiro é um estado do Brasil que já tem aproximadamente, pelo menos a capital, aproximadamente 50% de evangélicos, para você ter ideia. 50% de evangélicos. Mas você veja que isso não representa nenhuma espécie de mudança significativa na corrupção do Rio de Janeiro. Isso não representa nenhuma mudança significativa na violência do Rio de Janeiro. Pelo contrário, aumenta de vento em polpa. Não é? Por quê? Porque a igreja inchou, mas não trouxe pessoas convertidas. E tem todo tipo de gosto. Igrejas que não têm compromisso com o evangelho. Então, ore, meu irmão, para Deus operar um avivamento, começando em nós aqui. Né? Despertando, a gente vê as pessoas que têm dons, talentos, pendurando as chuteiras, não querem colaborar com nada, não querem ajudar. Isso é frieza espiritual. Nós precisamos que Deus desperte, levante uma igreja comprometida. Ora, pedir à nossa irmã, a nossa querida irmã Manu, que esteja orando em favor dos nossos jovens aqui da igreja local. Para Deus estar abençoando eles. Minha oração é para que Deus permita que esses rapazes e essas moças aqui da igreja, nossos filhos, os seus filhos, encontrem moças e rapazes tementes a Deus e que se casem no Senhor, como ordena a palavra de Deus. Quando um jovem cristão se casa com uma pessoa não cristã, a probabilidade dessa pessoa se afastar do Senhor é muito grande, né? De criar os seus filhos sem nenhum vínculo com o Senhor é muito grande. E por isso a palavra de Deus nos diz que não há comunhão entre luz e trevas. E eu queria que você orasse pelos nossos rapazes, nossas moças, pelos que namoram, para que tenham pureza no namoro, pelos que estão solteiros, as crianças da igreja. Eu oro, minhas filhas nem eram nascidas, eu nem era casado com Chico, mas já orava por meus filhos, para que o Senhor abençoasse a minha descendência, para ser uma descendência santa, que servisse o Senhor. Então, ore, filha, por favor, por nossos filhos e filhas aqui, por seus filhos um dia, pelos filhos dos jovens aqui da igreja. Vamos ficar em pé, nós vamos estar orando por esses motivos, são motivos da igreja como um todo e da nossa denominação, tá bom? Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui distribuindo entre nós pedidos que dizem respeito a toda a nossa denominação. E nós queremos fazer menção ao Senhor por estas causas que são aqui colocadas diante do Senhor. Nós te pedimos provisão, nós te pedimos, Senhor, direção, nós te pedimos que tu nos enchas do teu Espírito Santo e avive a tua igreja e faça notória no meio dos anos. Eu apresento ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, esses pedidos que eu distribuí com os meus irmãos aqui, que eles estão individualmente intercedendo, pelos pastores enfermos que nós fizemos menção aqui, e nós pedimos que tu os ajudes, pelos que estão se recuperando, Senhor, abençoa-os. Nós suplicamos por tua intervenção. Intercedemos nesse momento pelo nosso diácono Roberto, que tu possa abençoá-lo, a fim de que o teu filho recupere-se, Senhor, em meio ao drama daquela doença que aos homens é impossível, mas que para ti é possível. Se tu quiseres uma palavra, tu é suficiente. Eu intercedo nesse instante também, ó Deus querido, em favor dos nossos jovens, as moças e os rapazes aqui da igreja. Ó Deus,
abençoa esses meninos e essas meninas para que se casem no Senhor, para que não se empolguem por paixões passageiras, momentâneas, Senhor, e para que não, ó Deus, se desesperem em busca de encontrar qualquer uma, Senhor, que de alguma forma, Senhor, apenas preenche o vazio momentâneo, mas que não permite, Senhor, um casamento com alguém que teme ao Senhor e que anda nos teus caminhos. Abençoa a descendência dos nossos filhos, nossas filhas, para que sejam descendentes santos, comprometidos, salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu intercedo nesse instante ao Senhor, eu oro nesse instante ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, em favor, ó Deus, de nossa denominação, do pastor Ismael Ornilo. Abençoa o teu filho, encha-o do teu Espírito Santo, capacita o Senhor a fazer esse trabalho de pastorear nossos pastores. Ó Deus, nós suplicamos por nossas igrejas, suplicamos pela construção do nosso templo local aqui. Senhor, abre portas, que nenhum mantenedor desestimule-se do dever de contribuir nesses tempos de pandemia. Pelo contrário, que nós possamos manter aquela obra de pé e o teu nome venha a ser glorificado em todas as coisas. Ó Pai querido, nós suplicamos provisão financeira, nós suplicamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, isso, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, Senhor. Nós apresentamos cada um dos pedidos aqui distribuídos e juntos intercedemos por eles ao Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Bom, eu queria facultar a palavra, caso alguém tenha algum pedido que queira fazer nesse momento. Esse é o espaço adequado para a gente distribuir entre nós os pedidos. André, diácono André, por favor. Amém. Amém, que assim seja. Então, vou pedir a Juliano que ore, por favor, pela família do seu irmão André, nosso diácono, tá bom? Quem mais? Diga, Ramon. Já? Começou. Amém. Eu vou pedir que Joyce interceda e agradeça pelos pedidos de Ramon, tá certo? Quem mais tem um pedido que queria compartilhar? Diga, Joyce. Amém. Então, diácono André, ore pelo pai de Joyce, ore pela família dela, por favor. Okay. Diácono Ângelo. Foi mesmo, rapaz. Amém. Então, irmã.
Amém. Vamos orar. Eu vou pedir a Manu, por favor, que ore pela vida desse senhor, seu Walter, pela vida do pai de Amanda, família dela, tá certo? Quem mais tem um pedido? Juliano, depois Ramon. Amém. Lojinha de roupa? Que bom, rapaz. Aonde é, Juliana? Amém. Então eu vou pedir a Ângelo que ore. Você é comerciante, sabe o drama que é ser comerciante. Ore pela vida de João, de sua família, por favor, viu, Ângelo? Diga, Ramon. Também pelas lideranças, pelas chapas que vão se formar aí, que serão eleitas aqui na igreja, que Deus possa abençoar, possa dar planos e projetos para que os líderes possam fazer de acordo com a vontade. Amém. Então, pedir ao querido João Gabriel que ore por esses motivos, certo? O que Ramon pediu, João, foi que você ore pela a nova liderança da igreja que vai surgir para o próximo ano, certo? Então, nós teremos eleições aqui no mês de dezembro e ore para que Deus abençoe, nós tenhamos discernimento para fazer as melhores escolhas aqui na igreja, tá bom? Irmã da Guia. Amém. 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 Alguém está sem pedido aqui? Não? Eu vou orar pelo pedido da Guia com Elias. Eu e Elias, vamos orar pela vida da irmã da Guia. Certo, Elias? Vovó da Guia aí, ó. Orar por vovó da Guia. Elias que ontem fez aniversário, fez 6 anos, 5 ou 6 anos? 6 anos. Vamos agradecer pela vida de Elias também, não é? Mais um aninho de vida. Bom, mais algum pedido, irmãos? Vamos ficar em pé e orar. Eu vou pedir que alguém aí ore pela minha vida. Eu estou com muitos compromissos nesse período de pandemia, do meu trabalho, muita demanda. Eu tenho dormido muito pouco ultimamente, porque eu comecei também uma reforma na minha casa e evidentemente isso traz preocupações, exige algumas atividades de auxílio, de comprar coisa, de pensar, enfim. Eu não trabalho no pesado, mas aproveitei o ensejo dessa suspensão dos meninos lá da obra e André e Ivanildo estão na minha casa nesse tempo de suspensão do contrato deles por algum tempo. Faz acho que 1 mês e 1 semana ou 2 semanas que eles estão lá. E para completar, eu estou trabalhando remotamente, tendo que gravar a aula, editar, é um moído maior do mundo. Não estou acostumado com isso, de dar uma de youtuber agora. Imaginou você ter que gravar, editar, cortar, colocar lá na internet, acompanhar, responder coisas de aluno à distância, com 3 crianças dentro de casa também tendo aula remota, sem você conseguir ajudar direito elas, nem fazer o seu, e as coisas da igreja para dar conta, e agora o pessoal quer visita, quer atenção, eu estou tentando fazer isso também, e além de outras coisas que eu procurei para fazer nesse tempo, dentre elas o doutorado que já começou, com reunião essa semana. Então eu estou muito, assim, os meus nervos estão à flor da pele, com tanta coisa. Quando eu penso numa, tem outro pensamento que vem, outra preocupação, e de modo que eu tenho uma agenda que eu vou colocando que é para fazer no dia, e vou marcando, riscando, termino o dia e não consigo fazer tudo. Vai para o dia seguinte, e eu queria, enfim, só desabafar e pedir oração dos irmãos por minha vida, para que o Senhor me ajude a não perder o foco de nada, né? Nem do ministério, que é a minha prioridade, nem do meu trabalho, nem da minha família, enfim, orem por mim. Vamos orar nesse momento uns pelos outros. Senhor, nós oramos nesse momento, intercedemos uns pelos outros, e eu faço menção da irmã da Guia,
ela pediu oração por sua família, pela conversão, ó Deus, de seus filhos, especialmente da Kathleen, seus filhos, seus netinhos. Abençoe, ó Deus, este lar, esta família. Glorifica o teu santo nome. Seja engrandecido na vida de Dagui, alcançando os lares dela. Tua filha pediu alguma coisa nobre, Pai. Ela está dizendo: venha a mim o teu reino. Se estenda sobre meus filhos, que eles se convertam, que meus netos te sirvam. Então tome em tuas mãos a família da irmã Dagui, Senhor. Vai ao encontro dela. Vai ao encontro, Senhor, da sua vida espiritual. Renova a tua filha, Senhor. Abençoa a sua vida financeira. Faz provisões para a vida da irmã Dagui, que ela encontre socorro do Senhor, que tu possa visitá-la, que tu possa reanimá-la, que tu possa fazer, ó Deus, com que as janelas do céu se abram para que tua filha encontre provisão do Senhor para a sua vida financeira. Eu oro por ela, eu oro por seu lar, eu oro por sua família, eu oro, Pai, onde quer que os filhos estejam, lá no Rio de Janeiro. Vai ao encontro, glorifica o teu bendito e precioso nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, assim como eu oro por meus irmãos, oro pelo Walter, Senhor, que está precisando de socorro do Senhor, desesperado, sem saber o que fazer. Oro, Pai, pela vida de João, que abriu esse comércio, que tu possa abençoá-lo, permitindo que prospere, Pai, aquele comércio, e que João, sua esposa, seus filhos se voltem para ti, como sustento, como provedor, como salvador da vida deles. Tome em tuas mãos, Pai, seus projetos pessoais, seu lar, em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela vida do pai da irmã Amanda, vai ao encontro dele, em meio a essa tragédia, lembra-se da doçura, Pai, de fazer-te revelar a ele, para que ele te conheça, para que ele se renda, se arrependa e veja o verdadeiro sentido da vida que é o Senhor. Eu oro assim, com meus irmãos, nós oramos uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém e amém. Sentem-se, irmãos. Eu vou convidar o grupo de louvor para estar louvando mais um cântico, antes de nós começarmos nosso estudo. E nós vamos ter a oportunidade, nesse instante, de contribuir com nossos dízimos e ofertas. A Bíblia Sagrada nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então, enquanto irmã Joyce, irmão Ramon cantam um cântico espiritual, nós vamos poder, nesse instante, contribuir com dízimos e ofertas. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
comunhão dos santos, remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma noite estamos aqui em Tua presença. Muito obrigado por este momento de louvor, de dízimos, de oferta, de oração que já tivemos em Tua presença. Abençoe agora a hora da palavra, que nós possamos estar de coração contrito, que o Teu Espírito Santo possa adentrar os nossos corações, Pai, quebrar todas as barreiras que impeçam da Tua palavra entrar. Então, venha ser conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Oi. Som. Ok. Muito bem. Som. Ok. Então, nós vamos ter a oportunidade agora de dar continuidade à sequência nossos estudos sobre o credo dos apóstolos. Eu não sei quantos de vocês vão conseguir perceber a razão pela qual nós temos reservado aqui na igreja um tempo dedicado a pensarmos exatamente no que os cristãos primitivos acreditavam. Então, como nós estamos aqui recomeçando a caminhada do estudo do credo, aqui presencialmente, deixa eu apenas fazer um apanhado objetivo do porquê que a gente canta aqui o credo, do porquê que a gente menciona o credo aqui como sendo um elemento importante de significado para nós cristãos. Eu gostaria de começar exatamente com uma história. Semana passada eu estava na casa de um irmão aqui, de uma outra igreja, e eu não sei se esse irmão quis soltar uma indireta
crítica à nossa comunidade e a mim como pastor dela, ou se ele estava contando uma história real, né? Ele estava criticando um pastor de uma outra igreja aqui de Esperança, que havia, por ocasião de uma cerimônia fúnebre de uma criança aqui do município, filha de um casal, membro da igreja lá. Nessa situação, o pastor havia, disse ele, rezado o credo dos apóstolos. E aí ele estava escandalizado. Como é que um pastor reza o credo para os seus fiéis, segundo ele. Eu expliquei àquele irmão, como eu disse, não sei se ele estava criticando a experiência da nossa comunidade aqui, que o credo não é uma reza, que ele entendeu errado o que o pastor havia feito. O credo é uma declaração de fé. E, aliás, salvaguardando as declarações do Novo Testamento, é a mais antiga declaração de fé que nós temos da primeira comunidade cristã, ali por meados do século II, 120, 140 depois de Cristo. Por que eu digo salvaguardando as declarações da Escritura? Porque na Bíblia Sagrada também tem declarações de fé no Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, diz assim: primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está declarando uma convicção de fé, entende? A gente tem no Novo Testamento aquilo que nós chamamos de declarações protocredais. O que é isso? São declarações iniciais em que os irmãos expressavam a sua convicção de fé, entende? Agora, o credo apostólico já se configura como uma declaração objetiva, clara de fé, porque quando um cristão era perguntado a um não crente no que é que ele cria, no que é que vocês cristãos creem. Hoje em dia a gente não está acostumado com essa pergunta direta assim, pelo fato de nós vivermos num país supostamente cristão, certo? Ainda que não saiba de fato o que é ser cristão, mas nosso país é supostamente considerado cristão, certo? Porque todo mundo diz que acredita de alguma forma na religião cristã. Mas naquele tempo, vivendo entre pagãos, entre adoradores do imperador, porque o Império Romano era um império pagão que sugeria o culto ao imperador, os cristãos eram costumeiramente perguntados pelos vikings, eram costumeiramente perguntados pelos celtas, eram costumeiramente perguntados pelos romanos: no que é que vocês acreditam? E aí eles diziam: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eles declaravam exatamente a sua fé, entende? Então, por que é importante nós estudarmos isso aí? Porque, veja, como eu disse semana passada aqui para os irmãos, quando estávamos naquela mesa redonda, falando sobre a importância do credo. O credo é uma leitura muito próxima dos apóstolos, do modo como aqueles primeiros cristãos interpretavam o Novo Testamento. Então, se você quiser saber no que criam os primeiros cristãos, você precisa se voltar para os primeiros documentos que eles tinham na época. Então, você vai ter alguns documentos lá de meados do século II, bem próximo do caso dos apóstolos. João morreu meados do ano 90, ano do primeiro século, né? Então, se o credo apostólico está ali entre 130, 150 depois de Cristo, veja, é uma variação de apenas 60 anos entre a morte de João e a produção dele. Então, isso faz com que a gente veja assim: já na época do apóstolo João, já bem próximo da morte do apóstolo João, já tinha alguma declaração do que eles acreditavam. E a gente compara isso com o Novo Testamento, a gente entende qual a leitura que eles tinham do Novo Testamento. Então, por isso que ele é tão importante. Então, nós já estamos aqui expondo o credo frase por frase,
para tentar mostrar para os irmãos. Eu acho que quem não participou deveria visitar o canal da igreja e observar os últimos estudos, porque, sinceramente, meus irmãos, eu diria com toda segurança que tem sido uma enxurrada de ensino bíblico aqui, sabe? Uma enxurrada de conhecimento cristão, daquilo que há de mais básico que um crente, um cristão, tem de acreditar. Nós estamos agora no último artigo do credo. Nós dissemos aqui que o credo, por natureza, ele é trinitariano. Ele diz: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Disse crer em Deus Pai e no que o Pai fez, criou o céu e a terra. Depois ele diz no segundo artigo que crê no Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, no segundo artigo, o credo declara que crê no Filho de Deus e na sua obra, no que ele faz. No terceiro artigo, que nós estamos aqui, ele confessa a fé no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, ou católica, como queira, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. Então, nós temos feito de tudo para você aprender isso, mas não aprender como a gente aprendia quando era da Igreja Católica Apostólica Romana, em que a gente apenas decorava isso. Inclusive, às vezes, eu tinha uma falsa noção, não estou dizendo que eu aprendi isso lá, mas na cultura popular, eu tinha a noção de que no momento de dificuldade, de susto, aí você, credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Essa noção falsa de que o credo é como um abracadabra para expulsar demônio, para expulsar coisa ruim, para expulsar vampiro. Não, não é isso, irmãos. O credo, se você souber ele, provando ele na Escritura, você pode dizer que você é um bom discípulo, que você conhece basicamente o Evangelho, ok? Então, nós estamos hoje, já falamos aqui sobre o começo do terceiro artigo, creio no Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre creio na Santa Igreja Universal. Vamos deixar para a semana que vem falarmos sobre na comunhão dos santos, ok? Hoje vamos falar apenas sobre creio na Santa Igreja Católica ou Universal. Eu vou tentar aqui, no pouco tempo que tenho, enquanto o barulho não chega, nós estamos na iminência de ocorrer uma comemoração de uma outra convenção política aqui no município. Se chegar o barulho aqui, próximo de nós, a gente encerra o nosso estudo e continua semana que vem. Mas se der tempo, até o horário programado por nós, a gente vai prosseguir para tentar consumar essa parte do terceiro artigo do credo. Tá certo? Então, eu vou tentar conduzir a conversa aqui, como eu vinha fazendo, na companhia daqueles que estavam comigo sempre aqui, conversando, já que hoje eu não pude ter a presença do presbítero Aldo Alessio aqui, que ele precisou, e só pôde me avisar de última hora, porque foi uma situação emergencial, ele precisou ir para uma atividade da sua universidade. Ok? Então, vamos lá, vamos começar pensando, então, qual é o postulado dessa parte do credo. O que é que se afirma crer nessa parte do credo? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Eu vou fazer por onde ler aqui universal, para que você não seja tentado a achar que a gente está falando da Igreja Instituição Católica Romana. Vamos lembrar que católico significa o quê? Universal. Então, nós somos da Igreja Católica, não católica romana. Nós somos da Igreja Católica no sentido dela ser universal, ok? Então, essa parte do credo ensina que um cristão crê prontamente na ideia da igreja, certo? Da obra do Espírito Santo na igreja. Alguns estudiosos do credo fazem objeção à declaração assim: eu creio na Santa Igreja. Diz assim: não, nós não cremos na igreja, nós cremos no Santo Espírito que opera a igreja. Por isso que há uma discussão
entre os estudiosos do credo apostólico, os cristãos estudiosos, que se a ideia correta seria dizer que se quando os cristãos escreveram, produziram esse documento, essa parte do documento, se eles queriam dizer que criam no Espírito Santo e na obra do Espírito Santo, como foi dito anteriormente acerca do Pai, né? O Pai é criador do céu e da terra, o Espírito Santo, ou melhor, o Filho morreu, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, a obra dele é se oferecer por nós. Então, alguns estudiosos vão dizer assim, na verdade, os cristãos queriam dizer que criam na igreja como sendo uma obra do Espírito Santo. Então, não é a ideia de que eu creio na instituição igreja, ou mesmo no povo de Deus. A minha fé está em Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Mas enquanto que a obra de Deus Pai é criar tudo, por meio do Filho, enquanto que a obra do Filho é fazer a remissão dos nossos pecados, dizem eles, a obra do Espírito Santo é produzir a igreja, é gerar a igreja, é edificar a igreja. Ele veio para exatamente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu, sinceramente, acho que essa divergência, melhor, essa distinção que é feita, ela é muito secundária. Não vejo nenhum problema em dizer assim, não. Eu creio na igreja, porque, de fato, eu também creio na igreja, não enquanto instituição religiosa, não na igreja enquanto instituição católica, ou protestante, ou, digamos assim, congregacional, uma denominação específica. Eu creio na igreja enquanto essa obra de Deus que está sendo feita no mundo, produzindo pessoas que creem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse sentido, ainda que eu precise admitir de fato que essa igreja, ela é obra do Espírito Santo, ok? Então ela é obra do Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo que de fato está produzindo, edificando, fortalecendo a igreja, ok? Agora vamos pensar comigo aqui uma coisa muito importante, meus irmãos. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas é importante nós entendermos o conceito de igreja. O que é que os cristãos, nessa época aqui, entendiam quando diziam assim, na Santa Igreja? O que é igreja? O que é igreja? Vamos lembrar que a palavra grega que aparece para a igreja no Novo Testamento é a expressão eclesia, ok? E era essa expressão que entre os cristãos primitivos, quando produziam o credo, escrevendo ele em grego, eles usaram aqui, certo? O termo eclesia, o eclésia, significa literalmente chamados para fora, ok? Por que isso? Porque a igreja, ela é uma santa convocação. Na verdade, Deus convoca o seu povo a sair do mundo e a se reunir em nome dele, ok? Então, o povo de Deus é exatamente a igreja, aquela comunidade de pessoas que foram chamadas pelo Evangelho a se arrepender dos seus pecados e a sair de uma cosmovisão mundana, pagã, idólatra e a se reunir em nome do seu Filho Jesus Cristo. Então, esse termo eclesia era usado antigamente entre os gregos, meados do ano do século IV a.C., para se referir a uma assembleia que acontecia fora da cidade. Então, se dizia que estava acontecendo uma eclesia. Os cidadãos saíam, apenas os cidadãos tinham o direito de participar daquele ajuntamento, daquela reunião. Então, os cristãos se chamavam igreja nesse sentido. Eles entendiam o que Jesus quis dizer quando usou essa expressão, lá em Mateus, capítulo 16, quando disse assim para Pedro, Simão, tu és Pedro, sobre esta pedra, a saber, a declaração que Pedro havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra eu edificarei o que? Jesus disse, a minha igreja. Então a igreja é exatamente essa assembleia de gente que foi convocada por Deus para sair do mundo arrependida e se reunir em nome dele numa santa assembleia, numa santa convocação. Agora aqui tem uma informação importante que eu preciso compartilhar com vocês. No Antigo Testamento havia uma expressão hebraica para se referir também
ao povo de Israel. Expressão kahal. É a expressão hebraica para se referir ao povo de Deus no Antigo Testamento. A assembleia, o ajuntamento, a reunião do povo de Israel, tomado então como povo de Deus para se reunir em nome de Deus, certo? Quando houve uma tradução do Antigo Testamento para o grego, porque meados do tempo do cativeiro babilônico, quando o povo foi levado mais ou menos em torno do século 7 a.C. para o cativeiro babilônico, eles desaprenderam completamente o hebraico. E quando eles voltaram 70 anos depois do cativeiro para a sua terra, eles não conseguiam mais ler o Antigo Testamento em hebraico. Mas pela forte difusão da cultura grega, eles conheciam então o grego. E aí 70 anciãos judeus se reuniram e traduziram o Antigo Testamento do hebraico para quê? Para o grego. Para que o povo de Deus pudesse ler o Antigo Testamento, ler a palavra de Deus. Essa tradução é chamada de Septuaginta, ou tradução dos 70. Ok? Você vai encontrar, às vezes, na internet ou em alguns sites, alguns livros aí, uma referência a elas como a partir da escrita romana. L, que é 50, aí o X, que é 10, né, 20. Então, a tradução dos 70. Ok? A Septuaginta. Nessa tradução, qual foi o nome que aqueles irmãos usaram, aqueles anciãos, para traduzir o termo carral, o ajuntamento do antigo pacto? Qual foi o termo que eles usaram? O termo eclesia. Entende? Então, quando Jesus usou, aliás, eles usaram dois nomes, ou eclesia ou sinagogue, que era o nome para se referir à sinagoga. Quando os judeus foram para o cativeiro, o templo deles foi destruído, e nos lugares onde eles se reuniam, eles construíam, então, sinagogas, que era o lugar da reunião, o lugar da assembleia, para eles lerem o Antigo Testamento. Não faziam sacrifícios, porque o sacrifício era autorizado a ser feito no templo, como Deus havia orientado no Antigo Testamento, mas eles se reuniam para ler, especialmente aos sábados, o Antigo Testamento. E eram essas duas palavras usadas em grego para traduzir carral, a ideia de igreja do Antigo Testamento, eclesia e sinagogue. Então, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, por que eu disse tudo isso? Para você entender que na mente de Jesus, a igreja que ele está edificando é a continuidade daquela do Antigo Testamento, daquele povo do Antigo Pacto. De modo que eu já começo por aqui a fazer você pensar que não existem dois povos. Deus não tem o povo judeu e a igreja. Tem alguns evangélicos que fazem essa configuração, né? Na mente, eles têm uma teologia chamada dispensacionalista, que eles pensam que Deus tinha um pacto com o povo judeu e tem um pacto diferente com os gentios, que eles chamam então de igreja. Mas eu penso que, biblicamente, meus irmãos, esse não é o ensino da palavra de Deus. E eu espero tentar mostrar a vocês rapidamente aqui, dentro do tempo que eu tenho aqui, para a gente conversar a respeito disso. Vamos pensar, então, uma pergunta aqui relevante para essa compreensão. Como é que é possível a gente pensar a igreja biblicamente falando? Como é que a gente pode pensar o conceito de igreja pensando biblicamente? Bom, em primeiro lugar, preste atenção. A igreja é uma referência a todo o povo de Deus. A unidade do povo de Deus. Certo? Então você vai ter, às vezes, Jesus dizendo, edificarei a minha igreja, o apóstolo Paulo citando a igreja no Novo Testamento, ou o autor de Hebreus dizendo assim, chegastes à universal assembleia, igreja dos primogênitos, lá no capítulo 12 de Hebreus. Que igreja é essa que eles estão pensando? Todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Certo? Mas outras vezes, e aí em segundo lugar, é legítimo também falar da igreja como sendo um grupo de cristãos que se reúne num local específico. A gente chama isso de igreja local. Entende? Igreja local. E o que é que eu quero dizer com isso? Vamos tornar, eu vou citar a Bíblia para a gente provar isso, mas eu queria tentar explicar o conceito para você entender
Melhor isso. Deus tem um povo só, a sua igreja espalhada na terra. Igreja universal, católica nesse sentido aqui. Mas ele tem também, mas essa igreja, ou melhor, essa igreja universal, esse povo de Deus como um todo, está distribuído em ajuntamentos locais. Então, por exemplo, seria a maior tolice nossa acharmos que aqui em Esperança nós somos a única ou nós somos a igreja de Deus. É um equívoco pensar assim. Isso seria uma prepotência sem precedentes. Aliás, precedente tem, né? Porque toda seita tem essa coisa de dizer assim, nós somos a igreja verdadeira. Nós descobrimos a roda e a partir de agora Deus está renovando, refazendo a sua igreja por nós. As seitas têm essa configuração. Não é? Mas de uma prepotência sem precedentes. Melhor dizendo, de uma prepotência sem limites. Talvez seja esse o melhor adjetivo para definir isso. De modo que nós precisamos admitir que Deus tem um povo único em toda a face da terra e esse povo se reúne em lugares. Então nós somos uma expressão local dessa igreja universal. Vamos provar isso na Bíblia? Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Para mostrar que a igreja se reúne em lugares específicos. É muito fácil provar isso na Bíblia. Para provar a igreja universal, já citei pelo menos 2 passagens aqui, né? Essa noção de universalidade de todo o povo de Deus. Jesus diz, edificarei a minha igreja. Lá em Hebreus capítulo 12, o apóstolo cita a igreja dos primogênitos, a universal assembleia do povo de Deus. Mas a igreja local, como é que eu posso dizer que essa igreja aqui, essa comunidade é uma igreja local aqui? Bom, quando você vai para as cartas apostólicas, Paulo escreve assim, por exemplo, aos Coríntios, no capítulo 1, verso 2. Aos santos que estão em Corinto. Vamos ler essa passagem para ficar mais fácil. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então veja que ele está escrevendo aqui, dirigindo sua carta a quem? A igreja de Deus que está em Corinto. Então veja que ele chama de igreja de Deus aquela comunidade local. Se você vai, por exemplo, para Gálatas, capítulo 1, você passa a primeira, segunda carta aos Coríntios, vai para o capítulo 1 de Gálatas. É o terceiro livro, no caso, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, chega Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas, veja comigo o verso de número 2 aqui. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Olha o que ele diz aqui, ó. Às igrejas da Galácia. Por que ele coloca igrejas aqui no plural? Porque a Galácia era uma região, certo? Então, tinham várias comunidades locais que se reuniam naquela região. Então, veja aqui a ideia de igreja local. O que é que isso significa? Para nós que somos congregacionais, por exemplo, isso tem um significado riquíssimo aqui. Porque isso significa dizer que cada comunidade local é uma igreja completa. Entende? Então, nós aqui somos parte da igreja universal, nós nos juntamos com os irmãos aqui atrás de nós, os presbiterianos que se reúnem aqui, com os irmãos da outra igreja congregacional, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista e de outras comunidades, umas mais ou menos um pouco puras, mas a gente se reúne com muitos outros irmãos aqui, mesmo que não estejamos reunidos fisicamente, mas nós estamos unidos espiritualmente a eles, como sendo parte da igreja universal, de todo o povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos admitindo que essa igreja local aqui ela é completa. Entende? E por isso que nós admitimos que essa igreja tem poder de gerência sobre ela aqui. Esse negócio de um pastor de fora ficar governando a gente aqui, não existe isso. Nós aqui é quem tomamos os passos da nossa caminhada evangelística aqui no município de Esperança. Entende? Bom, então, cabe dizer aqui que houve um outro credo posterior a esse credo apostólico aqui,
chamado de Credo de Niceia, certo? O que foi Niceia? Era uma cidade, certo, antiga, onde os cristãos se reuniram meados do século IV, certo? Para poder tomar uma decisão acerca de uma heresia que havia surgido na época, chamada arianismo, que é a mesma crença das testemunhas de Jeová que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo. E aí, naquele concílio, os pastores, bispos, pais da igreja, ou padres da igreja primitiva, padre vem nesse sentido de ser um pai primitivo da igreja, eles estavam no começo da igreja cristã, eles se reuniram num concílio para discutir aquela heresia. E aí, no final da discussão, eles produziram o que é chamado de Credo de Niceia, o Credo niceno, em que eles dizem no que a igreja acreditava. Então, nós cremos nisso. Eles confessam a fé que a igreja tinha, a consciência doutrinária que a igreja tinha. Nesse credo lá, na parte que fala da igreja, diz assim: cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Eles dão 4 atributos à igreja. A igreja é una, que só existe uma igreja. Deus não tem 2 povos, certo? É uma só igreja. Ainda que ela tenha comunidades locais completas, mas é um só povo que Deus tem. Santa, a igreja é santa, a mesma coisa que aqui diz, certo? Católica no sentido de ser universal, na igreja universal e na igreja apostólica. Por que apostólica? Porque ela segue a doutrina dos apóstolos. Entende? Lá não tem católica romana, não tem isso, porque a igreja nunca foi produzida em Roma, certo? Dizer que a igreja é romana, isso é uma configuração política da igreja, certo? Porque a igreja se tornou romana quando o imperador se converteu, entre aspas, ao cristianismo. A igreja passou a sediar a sua principal catedral lá em Roma. Mas isso foi de um prejuízo sem precedentes para a igreja, porque foi dali em diante que ela se corrompeu, porque ela passou a estar associada à política. E sempre que a igreja se associa politicamente a um grupo específico, qualquer que seja ele, ela se compromete no que diz respeito às suas convicções. Certo? Então, meus irmãos, nenhum indivíduo considera alguém como irmão simplesmente porque essa pessoa crê em Jesus. Sim, também por isso, mas é importante dizer que a fé em Jesus faz a gente fazer parte da família de Deus, da igreja de Deus. Certo? Bom, agora vamos pensar mais um pouco aqui. Por que é que o credo diz? Creio na Santa Igreja Católica. Santa. Por que ela é chamada de santa? Vocês lembram daquela passagem que nós lemos em Coríntios? Vocês podem voltar, por gentileza, a ela, se não for pedir muito. Voltem para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Vejam comigo, por favor, o verso 2, irmãos. O que diz aí? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados o quê? Santos. Com quem? Como é que está na Bíblia de vocês aí? Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu não sei se você conseguiu perceber que esse texto mostra a vocação de santidade que a igreja tem. Você conseguiu perceber isso aqui? Né? A igreja é chamada para ser o quê? Santa. A igreja aqui já é chamada como tal. Aqui se diz que esses irmãos são santificados em Cristo Jesus, com todos aqueles, em qualquer lugar, que confessam a fé em Jesus Cristo. A palavra santo aqui usada, ela vem do substantivo, ou melhor, do adjetivo grego hagnos. Hagnos era uma palavra usada na época, que é oriunda etimologicamente do verbo cortar em grego. Então, quando você dá a guia, que é costureira aqui, sabe como é que se faz. Você vai até uma loja de produto têxtil, você compra lá um tecido, e quando você separa, eu quero 1 metro, a pessoa corta aquele tecido lá, e você separou aquilo para um uso especial. Mas digamos da guia que você comprou um tecido muito grande,
Aí você diz assim, esse pedaço aqui, eu vou fazer uma calça. E com esse outro, eu vou fazer uma toalha, por exemplo. Toalha de mesa. Então, você separa uma parte para um uso especial e outra parte para um outro uso. A ideia é essa aqui. É de que a igreja ela é separada do pecado. Deus nos separou, certo? Então, a igreja é chamada para espelhar e refletir o caráter de Deus. Entende? Então, por essa razão, nós somos chamados para ser um povo peregrino. A Bíblia enfatiza exatamente isso. Ela chama a gente de peregrino. Como que a gente está viajando como forasteiro nesse mundo. Tem até uma de nossas canções que dizem isso. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, venho em serviço do meu Deus. Então, a ideia de que a gente é forasteiro, irmãos. A gente não é daqui. Quando a gente confunde nossa cidadania, a gente compromete exatamente nossa santidade, entende? Então a igreja é chamada de santa porque a ideia é de que a coletânea dos santos, do povo de Deus, que são chamados de santos, no Novo Testamento, o Novo Testamento não chama de santos aqueles que morreram e foram canonizados pela igreja, não. O Novo Testamento nos diz, lá em Efésios capítulo 1, quem acompanhou minha exposição aqui, que nós somos predestinados para sermos santos. Deus nos elegeu para a gente ser santo. E por essa razão, ninguém pode admitir a crença na eleição e, coerentemente, viver uma vida de pecado. Nós somos chamados para ter uma vida santa. Aliás, vamos lembrar aqui que quem habita em nós, o Novo Testamento diz que é o Espírito Santo. Então a nossa santificação é produto do Espírito Santo atuando em nós. Se alguém não vive uma vida de santificação, provavelmente tal pessoa não tem o Espírito Santo nela. Porque a obra do Espírito Santo é nos levar à santidade. Todos quantos são a habitação do Espírito de Deus são chamados de santos. São separados aos olhos de Deus. Então a igreja é a instituição, e por favor, não pense que eu estou falando da instituição local aqui, ela representa isso, estou falando de toda a igreja de Deus, e sobretudo a igreja invisível, porque é importante a gente fazer essa distinção aqui. Existe a igreja visível, essa que está visível aos nossos olhos, a gente vê, então eu chamo vocês de meus irmãos, e vocês me chamam de seu irmão. E mesmo irmãos de outras igrejas aqui, quando eu vejo, eu digo, rapaz, irmão, eu acredito que eles são crentes e que são santos. Mas venhamos e convenhamos, essa igreja visível nem sempre é tão santa, né? Não é verdade? De vez em quando alguém aqui apronta. E alguém chega e diz, pastor, vai falar com fulano, que fulano está agindo de maneira que não convém ao evangelho. E se a gente for olhar para a história da igreja, aí é que a gente se envergonha, meus irmãos. Porque oficialmente, a igreja já cometeu muitos erros, né? Se a gente for pensar, de fato, vai ficar difícil a gente... Bom, se a gente for pensar na igreja histórica, por exemplo, na história, tem muita coisa que aconteceu que a gente se envergonha. Porque a igreja visível, ela é falha. Mas a igreja invisível aos olhos de Deus, essa é plenamente santa, está progredindo na santificação. Vamos ficar em pé, vamos encerrar aqui, por causa do barulho, e semana que vem a gente continua, tá certo? Vamos encerrar porque não dá para continuar assim. Semana que vem a gente continua, tá bom? Santo Pai, te louvamos pelo aprendizado hoje à noite. E te pedimos que guarde nosso coração que estudamos e nos ajude a pôr em prática. Nossa gratidão por tua palavra e pelo estudo dessa noite, em nome de Jesus. Leva-nos em paz e nos guarda do mal. Em nome de Jesus, amém e amém.
Deus abençoe os irmãos. Vão em paz para sua casa, na bênção do Senhor.